De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do chefe de gabinete do município, Fabiano Marques de Paula. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Luciano, bom dia a você, muito obrigado pela oportunidade. Meus cumprimentos a você e a todos os telespectadores aqui da Educadora. Bom, Fabiano, uma das ações que tem sido muito falada, né, é essa ação do parcelamento da água e do IPTU. A gente tinha moradores aí com dívidas altas, né? Vamos explicar um pouquinho desse procedimento, né, por que foi feito. Muito importante esse esclarecimento, Luciano, porque nós percebemos no início desse ano, ao começar essa administração do prefeito José Luiz, que havia muitos cidadãos que nos procuravam na prefeitura e mostravam uma vontade, uma disposição de colocar as suas contas em dia com o município, né? Tanto no setor de água, quanto no setor também do IPTU, né? E o cidadão mostrava uma vontade de acertar, de colocar em dia, de fazer sua colaboração com o município, mas ele se via impedido em razão da regra que existia, que limitava o parcelamento dessas dívidas da água, do IPTU, em até 36 vezes, né? E também com uma taxa de juros aí de 1% ao mês, que também, pela regra antiga, era uma taxa que obrigatoriamente a administração municipal tinha que aplicar nesses débitos vencidos da água e do IPTU. Então, o prefeito José Luiz, observando essa situação da sociedade, observando a situação da administração do município, ele entendeu que seria importante apresentar uma proposta, né, um projeto de lei à Câmara de Vereadores de Batatais para estender o prazo do parcelamento, de modo que esse parcelamento ficasse mais fácil, ficasse mais viável, que coubesse esse parcelamento no orçamento do cidadão, né? Então, esse projeto de lei foi elaborado para estender o prazo, que era de 36 vezes, para 100 vezes, né? Então, antes era 36, agora aumentaria para 100 vezes o parcelamento dos débitos da água e do IPTU. E além de aumentar o prazo de 36 para 100 vezes, ele reduziu também a taxa de juros, né? A taxa de juros, que era de 1%, foi reduzida para 0,5%, né? E também, nesse projeto de lei, havia o estabelecimento de uma parcela mínima, né? Então, a parcela mínima ficou no valor de R$40. E nós entendemos que R$40 mensais é uma parcela que cabe no bolso de todos, né? Que não pesa no orçamento de ninguém, então, por isso, tornou viável, tornou possível que o cidadão que tenha um débito de água, um débito de IPTU com a Prefeitura de Batatais, agora possa aproveitar essa oportunidade e colocar a sua vida em ordem. Isso é importante para o cidadão, para dar tranquilidade para ele, evitar aborrecimentos, evitar cobranças judiciais, evitar a suspensão, o corte no fornecimento desse serviço, e também é bom para a administração. A administração também vai ser beneficiada e isso vai retornar em benefício para a própria população de Batatais. E, de fato, nós percebemos essa questão prática, né? Não adianta nada simplesmente só acionar uma dívida, sendo que o cidadão não tem condições de pagar, né? Acho que equalizar isso é fundamental para os dois lados. Para os dois lados. Eu acho que nós todos conhecemos o estilo de administração, né, do prefeito Zé Luiz, e nós sabemos que ele tem realmente uma preocupação social muito grande e que sempre o Zé Luiz ele teve um olhar diferenciado para as camadas mais humildes, mais necessitadas, mais carentes da população de Batatais. Então, acho que pensando principalmente nessas pessoas com maior dificuldade, pensando nessa situação do país que nós estamos vivendo hoje, uma situação muito difícil, uma crise muito séria na economia, uma crise muito séria na política, né? E isso tem um desdobramento, tem uma projeção nos municípios também. Batatais não é diferente, está vivendo uma crise, a administração de Batatais está vivendo um momento difícil, o próprio prefeito Zé Luiz já esteve aqui, já explicou essa situação financeira difícil da prefeitura. Então, pensando em toda essa situação, em toda essa dificuldade, nessa crise que nós vivemos, mas pensando também em dar oportunidade para o cidadão mais humilde, que tem débito de água, que eventualmente tem algum débito de IPTU com a prefeitura, dar essa oportunidade para que ele possa, dentro da realidade
do seu orçamento, do orçamento da sua família, para que ele possa procurar a prefeitura, procurar o setor de água, procurar a Secretaria de Finanças e fazer o parcelamento, colocar a sua vida financeira com a prefeitura em dia, colocar a sua vida financeira em ordem, não ter mais esse tipo de preocupação com cobrança, com cortes de serviço. Inclusive, eu acho que é importante, Luciano, também aqui fazer um agradecimento nosso à Câmara de Vereadores, né? O prefeito José Luiz encaminhou esse projeto de lei e a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei. Então, eu acho que cabe aqui um agradecimento público pela administração municipal, como o prefeito José Luiz já fez isso também, a gente renovar aqui esse agradecimento aos vereadores que aprovaram essa proposta e agora ela já se tornou lei, já está valendo para todos os débitos que envolvam a Prefeitura de Batatais, o IPTU, o ISS, o Serviço de Água e Esgoto também. Perfeito. E quando se pensa na questão prática aí da aprovação da lei, né, dessa ação pontual da Câmara, o fato também do aprofundamento da discussão, eu acho que foi muito importante, até para a informação do cidadão, né? A gente tinha aí, logo no início do ano, em que houve a ação judicial de cobrança, né, que já havia sido deixada da gestão passada, a gente viu a movimentação, por exemplo, no setor de água, até a dificuldade de atendimento devido à enormidade de pessoas com problemas, muitos até que alugavam seus imóveis e nem sabiam que tinha uma dívida dessa deixada por inquilinos. Exatamente. Nós atendemos várias situações como essa na Prefeitura, já atendemos pessoalmente, né? Muitas pessoas foram nos procurar no começo desse ano, nos meses de janeiro, fevereiro, março, até abril, houve uma procura muito grande no setor de água e também no próprio gabinete do prefeito, né? E, na medida do possível, o prefeito atende, orienta, a gente também lá atende, orienta dentro dessa diretriz que ele tem de atender a população, de orientar a população, né? Então, realmente houve uma procura muito grande, as pessoas muito preocupadas em colocar em ordem aquela dívida. Muitas vezes as pessoas não sabiam que tinham esse débito de anos anteriores, de moradores anteriores, de inquilinos também que não tomaram providência a tempo, que não pagaram, e essa dívida se acumulou e foi gerando juros, etc. E a dívida foi crescendo e muitas vezes chegava num patamar até uma dívida tão alta que ficava quase que impagável, né? O cidadão ia até o setor de água, procurava fazer a renegociação, mas via ali que dentro daquela regra anterior, daquela lei antiga, do máximo de 36 parcelas, ficava inviável, ficava quase que impossível ele dar conta de pagar com um valor tão alto da parcela. Então, foi pensando em oferecer uma solução viável para esses casos, para todos esses cidadãos, que o prefeito preparou o projeto de lei, encaminhou à Câmara, aumentando assim o prazo, né, de 36 para 100 vezes, né? Com isso a parcela reduz bastante, a taxa de juros também foi reduzida pela metade e foi estabelecida uma tarifa, praticamente uma tarifa social, né? Eu entendo que a tarifa mínima de R$40 é uma tarifa social que, como eu falei aqui, não vai pesar no orçamento de nenhuma família. R$40 todo mundo pode pagar e, com isso, deixar a sua vida em dia e ficar tranquilo, né? E eu acho até, como você falou bem, Luciano, que a Câmara de Vereadores fez uma discussão, uma avaliação, um debate muito produtivo, né, muito proveitoso. Com certeza você acompanhou esse trabalho dos vereadores e eu acho que a Câmara até melhorou o projeto. A Câmara, aqui vai o nosso agradecimento, nesse caso específico, ela melhorou o projeto na medida em que estendeu o prazo, que inicialmente era de 60 dias, estendeu o prazo para 90 dias. Não, o prazo de 60 dias para a regularização. Perfeito. No projeto original do prefeito José Luiz, a gente pensou em dar um prazo de 60 dias para que o cidadão pudesse ir até o setor de água, até o Banespinha, renegociar. A Câmara fez um debate, fez um trabalho muito bom, muito positivo, e aumentou esse prazo de 60 dias para 90 dias. Então, agora nós temos esse mês de julho, mês de agosto e praticamente o mês de setembro também, como essa oportunidade, né, para todo o município de Batatais, todos os cidadãos, aproveitando esse prazo agora dentro desses 90 dias, julho, agosto, setembro, colocar suas dívidas em dia, procurar a prefeitura, fazer essa renegociação em condições bastante favoráveis, bem mais leves, né? E com isso ajuda muito a administração também e depois, como eu falei, isso vai reverter em benefício
da população, com serviço público, com atendimento na área da educação, na área da saúde, na continuidade do tapa-buraco, de tantos outros serviços públicos que precisam ser realizados, e para isso a Prefeitura precisa ter receita, né? Precisa ter recursos para dar conta de cumprir essas obrigações. Então, por isso, o nosso apelo à população de Batatais, àqueles que tenham os seus débitos com a água, com o IPTU, com os tributos municipais, que agora aproveitem essa nova lei, essa nova oportunidade e que, por favor, na medida do possível, façam a renegociação dos seus débitos com a Prefeitura, que isso reverterá em benefício da própria comunidade. Fabiano, a gente tem visto, sempre acompanhado aí as ações da administração junto aos governos, né, federal e estadual, nas parcerias, na conquista de recurso, você sempre acompanhando o prefeito aí em várias ações, porque a gente sabe do momento difícil, né, que a economia do país vive, que as ações vivem, e sem essas parcerias ficaria impossível desenvolver a quantidade de projetos que se desenvolve hoje na cidade. Sim, você tem razão. Acho que até o próprio prefeito José Luiz já disse aqui no programa, né, aqui na Educadora, que hoje em dia, em razão da situação financeira muito apertada que vive a Prefeitura de Batatais, e as prefeituras aqui da região e do estado também não estão em situação diferente, também estão numa situação difícil, o orçamento do município, por si só, não é suficiente para a realização desses projetos, desses programas. Então, a Prefeitura precisa procurar parcerias, como você falou, para conseguir viabilizar recursos, para reforçar o nosso orçamento, com isso viabilizar que a gente consiga realizar essas ações, esses serviços aqui na cidade. Essas parcerias são muito importantes, tanto do governo federal quanto do governo estadual. E o prefeito José Luiz, desde janeiro desse ano, quando ele tomou posse, ele tem se empenhado muito em viajar, em buscar recursos para Batatais, seja em São Paulo, junto ao governo do estado, às diversas secretarias, ao próprio Palácio do Governo, onde ele já esteve em algumas oportunidades, inclusive com o governador também, Geraldo Alckmin, e também em Brasília, quando ele já foi também em muitas oportunidades, já esteve presente em vários ministérios, solicitando recursos, solicitando apoio do governo federal, solicitando apoio dos deputados, tanto os deputados estaduais quanto os deputados federais, aqueles que têm votação importante aqui em Batatais. Ele tem procurado, tem feito solicitações, ofícios, reuniões, audiências, pedindo esse recurso, sabendo que essa receita alternativa, né, esses recursos aí de emendas parlamentares, recursos do governo federal e estadual, são aqueles que vêm para fazer a diferença, né? Numa situação de crise, de dificuldade muito grande, como nós estamos vendo hoje, a grande diferença virá dessas parcerias. E para conseguir parcerias, a gente tem que se movimentar, né? A gente tem que oferecer soluções, oferecer ideias, oferecer projetos, ter criatividade, ter iniciativa e fazer essa movimentação como o prefeito tem feito desde janeiro desse ano, tanto em nível estadual, em São Paulo, quanto também no governo federal, em Brasília também. Perfeito. De fato, tem que ter uma atenção plena aí em algumas questões, né? Uma, são sempre na abertura de convênios, de editais possíveis para a gestão pública, né? Outra também, e que tem sido um dificultador, é a questão das contrapartidas, né? Muitas vezes se questiona a administração, olha, por que não fez tal pedido, por que não entrou em tal ação, mas é que também não se tem fôlego de contrapartida para todas elas. Isso, é uma regra que você lembrou bem. Todo projeto, mesmo ele sendo financiado com recurso federal ou com recurso estadual, o governo federal e estadual vai exigir da prefeitura uma contrapartida, né? Muitas vezes, essa contrapartida fica num valor muito alto. Se for num valor muito alto, em razão da situação financeira difícil que vive a Prefeitura de Batatais, pode ficar inviável, como você falou bem. Então, inclusive, a gente tem procurado também, o prefeito tem feito isso, e ele, com uma experiência que tem de administrador, por 3 mandatos, com bastante sucesso e aprovação popular, ele tem procurado fazer essa negociação de modo a reduzir ao mínimo possível as contrapartidas do município, né? O município já tem uma série de obrigações que tem que dar conta, o município tem colocado suas obrigações em dia, mas quando vem esse apoio federal e estadual, que é bem-vindo, que é importante, é necessário, a gente procura também ter atenção a esse detalhe que você falou, que é um detalhe muito importante, de que a contrapartida seja viável e que depois não torne a obra, o projeto inviável para o município. Então,
tem que ser bom para todos, né? Tem que ser uma parceria positiva e tem que ser uma parceria viável. Por isso é que é importante que as contrapartidas do município a gente consiga reduzir para não comprometer ainda mais o orçamento municipal. Quando se tem a questão prática aí, né, da contrapartida, da dimensão das ações, a gente percebe exatamente isso, né? O governo federal tem oferecido muito mais linhas de crédito do que recursos, né? Então, de fato, fica muito complicado isso, porque você acaba gerando um endividamento da administração, né? Você resolve pontualmente um problema num primeiro momento, mas cria outro, que é o endividamento. Foi muito bom você lembrar disso, porque até um caso curioso e recente que eu vivi junto com o prefeito José Luiz em Brasília. Nós tivemos uma reunião no Ministério das Cidades e ele, como prefeito, levou até o ministro uma solicitação de recursos do governo federal para investimento em Batatais em recapeamento, né? Nós todos sabemos que é um problema muito sério, talvez seja hoje, com certeza, o principal problema que atormenta o cidadão de Batatais em todos os bairros, em todos os cantos da cidade. Nós realmente temos um problema sério em relação à qualidade do asfalto, a baixa qualidade do asfalto e os problemas que vêm daí, né? Buracos, pedras, alguns acidentes, algumas pessoas se machucam. Realmente é uma situação muito grave e muito triste, né? Então o prefeito levou até Brasília, nessa audiência com o ministro das cidades, essa solicitação. E a resposta que ele teve do ministro foi que o governo federal poderia emprestar o dinheiro à prefeitura de Batatais, se eu não me engano, com uma taxa de juros de 9% ao ano, o que é mais ou menos uma taxa de juros real de 4,5%, 5%, né? Aí o prefeito José Luiz, muito rapidamente, falou: olha, assim fica parecendo que o governo está virando banco, né? Para emprestar dinheiro com taxa de juros, o banco já faz, né? Por isso é que nesse momento, nesse ano de 2017, ainda não foi possível realizar esse serviço, que é o ideal, do recapeamento, né? Ele sabe, ele tem acompanhado, tem participado de várias ações, informado a população que o ideal mesmo seria o recapeamento. Mas nesse ano, dificilmente esse serviço será realizado, porque não há condições financeiras, porque o recapeamento é um serviço bem mais caro que o tapa-buraco. Então, para esse ano de 2017, ficou a realização da operação tapa-buraco, que continua por toda a cidade, que vai prosseguir, mas eu acho que com isso ele já está pensando no próximo ano, se tudo correr bem, se a gente tiver esse controle muito firme que está tendo agora do orçamento, esse controle muito firme das despesas, quem sabe, Deus ajudando e a gente continuando trabalhando firme, com seriedade, a gente consiga no próximo ano, nos próximos anos da administração, realizar o recapeamento, como é o sonho de todos nós, com certeza. E o João Guidetti, mandando um grande abraço ao Fabiano, desejando boa sorte ao governo municipal. Muito obrigado, eu agradeço o Guidetti, agradeço muitas pessoas, né, muitos amigos, conhecidos, e até pessoas que a gente não conhece, têm desejado. Realmente a gente precisa de ter sorte e a gente também precisa de trabalhar muito, né? E eu acho que o estilo de trabalho do prefeito José Luiz é esse, é de muito trabalho, muita dedicação, de chegar cedo na prefeitura, se dedicar ao trabalho, sair tarde, procurar encontrar soluções. Eu acho que ele tem passado essa mensagem, que é uma mensagem positiva, apesar desse momento de dificuldade, de crise, passar uma mensagem positiva no seguinte sentido, que o esforço está sendo realizado, a administração tem agido com seriedade, com dedicação, com competência, tem procurado cumprir todas as suas obrigações, procurado cumprir os seus compromissos, né? Ainda que com dificuldades, a gente tem procurado imprimir esse ritmo. E eu acho que ele também gostaria, como prefeito, experiente, realizador que é, ele gostaria com certeza de já estar com a administração num ritmo mais acelerado. Mas nós sabemos que ainda isso não foi possível em razão da crise financeira, da crise política e econômica do Brasil, que tem um reflexo em todas as prefeituras, e em razão também desse primeiro ano da administração ser um ano de ajuste, né? De aperto, um ano de organização, de reorganização, né? Para que depois, nos anos seguintes, segundo, terceiro, quarto ano
da administração, a máquina já esteja bem organizada, bem azeitada e em funcionamento em uma alta velocidade, né? E isso vai ser benéfico também para toda a população que vai sentir a diferença. Agora a gente tem pedido muita paciência, muita compreensão, mas com trabalho, com perseverança, com dedicação, nós acreditamos que a força do trabalho produzirá resultados positivos. Sem dúvida. Donizete Aquino aqui, parabenizando o Fabiano pelo esforço e carinho com a melhoria da nossa cidade e por lutar aí pela manutenção da agência do Ministério do Trabalho aqui no município. Muito obrigado, Donizete. Eu agradeço sua manifestação, sua participação aqui conosco. Ele é bastante dedicado, ele é bastante comprometido com o local onde ele vive, o residencial onde ele mora. É um cidadão muito ativo, muito participativo. Isso a gente tem que elogiar, né? Porque uma administração municipal se faz também com a participação, com a colaboração e a parceria do cidadão, da cidadã, com a sua participação, a sua colaboração, né? A gente vê tantos exemplos positivos aí de cidadãos que se engajam, que fazem a sua parte, que colaboram com a manutenção de um terreno, a manutenção de um jardim, de uma praça, fazem isso voluntariamente, né? De um parque. Então, realmente, esse tipo de ação, é uma ação de cidadania, a gente vê de uma forma muito positiva e realmente eu acho que toda a disposição do prefeito José Luiz é de aceitar e trabalhar com todo tipo de parceria que seja em prol de Batatais, da nossa cidade. Perfeito. Todas as cidades têm enfrentado esse problema da crise, né? Não é uma questão que assola só Batatais. Quando a gente fala da questão dos buracos, né? A gente anda nas cidades da região, a gente enfrenta a mesma problemática. Tem sido uma questão global aí e, infelizmente, as cidades sofrem uma outra consequência que já vem de alguns anos, que é a transposição de atividades para o município das esferas estadual e federal sem o suporte adequado, né? Nós tivemos municipalização de parte do ensino, a questão da estrutura elétrica, né, dos postes e da manutenção pelos municípios. Enfim, recorrentemente, novos serviços são atribuídos ao município, mas se discute na questão da reforma tributária a possibilidade de manter o recurso aqui, né, onde se produz, para que o município possa dar conta dessas novas ações. Eu acho que essa, Luciano, na minha opinião, assim, na minha humilde opinião, seria a grande reforma que o Brasil precisa fazer para melhorar a administração pública nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Para melhorar a governança pública até, a gente precisaria com urgência fazer uma reforma tributária de modo a garantir que o recurso fique no município e que uma pequena parcela vá para o Estado e uma parcela menor ainda para Brasília, para o governo federal. Porque as pessoas, como nós, vivemos aqui em Batatais, nós queremos que os serviços aconteçam, a saúde, a educação, a segurança, o trânsito, isso tudo tem que acontecer no município. E para realizar esses serviços, a administração do município tem que ter recursos, né? E hoje em dia a gente vê que, infelizmente, Brasília, o governo federal, segura muito esses recursos, concentra muito esses recursos, e os estados também têm concentrado muito esses recursos e deixado uma parcela cada vez menor, como você falou bem, uma parcela cada vez menor desses recursos tem chegado até os municípios. Por isso, até essa dificuldade, né, esse arroxo aí das prefeituras, é essa grande dificuldade que tem hoje em atender os serviços essenciais que a população merece e deve receber. Então, eu acho que a grande reforma seria essa, a reforma tributária para redistribuir a receita do Brasil, fazer com que fique mais recursos no município e menos no Estado e na União. Até há poucos dias eu estava vendo uma entrevista de um professor de economia, o professor Eduardo Gianetti, que é muito preparado, muito competente, uma pessoa que eu admiro muito, respeito muito, muito inteligente, e ele estava falando isso, que a grande reforma que a gente precisa fazer nas finanças públicas é mais Brasil e menos Brasília, né? Brasília custa muito caro para a sociedade, então a gente tem que fazer com que o recurso fique no Brasil, fique nos municípios e menos em Brasília. Lorena, parabenizando pela clareza, Fabiano, nas colocações e pela abertura de discussão aí com o Legislativo, né? Ela coloca hoje no país, a gente vê na esfera federal aí uma guerra entre os poderes e que bom que é ver um diálogo sendo buscado no município. Acho que a Lorena faz uma colocação muito interessante, né, e muito positiva também,
Porque hoje em dia, como nós falamos aqui, a gente tem visto umas imagens que nos deixam muito tristes, né? Dessa crise política, dessa dificuldade que o país tem vivendo, que faz com que toda a sociedade sofra e seja vítima disso, né? Muitas vezes a gente vê imagens de Brasília nos jornais, nos telejornais, que nos deixam muito tristes. Então eu acho que a mensagem que a gente, da equipe do governo, da administração, a mensagem que a gente tem ouvido como orientação do prefeito José Luiz é fazer um trabalho com absoluta transparência, falando a verdade, mostrando a realidade para toda a população, né? Sem fazer promessas, sem fazer grandes compromissos, trabalhando com o pé no chão, mostrando a realidade com transparência, com verdade, né? E eu acho até que isso é uma ideia interessante para a gente fazer uma política diferente, né? Eu acho que o cidadão, muitas vezes, ele vai ficar mais satisfeito em ser bem atendido, mas muitas vezes ele ouvir um não explicado, um não justificado, do que ele ouvir um sim, depois ele saber que aquele sim não vai ser realizado, né? Que é uma promessa que não vai ser realizada, ou foi dito sim só para se livrar, para terminar aquela conversa e passar adiante. Então, não, a gente quer realmente fazer, ter uma conduta diferente, né? Tratar as pessoas com todo o respeito que merecem, com toda a atenção que merecem, mas sempre procurando falar a verdade, com transparência e com realidade. E eu acho que com isso a gente vai, com muito trabalho também, conseguir, a médio prazo, ter bons resultados, né, resultados positivos para a cidade de Batatais, que é uma cidade que merece, que nós todos amamos Batatais, né? E também ela fala dessa parceria, muito bem lembrado, né, a Lorena, dessa parceria com o Poder Legislativo. De fato, eu acho que a visão que se tem hoje de governo moderno é uma visão de governo em parceria, né? Então, a administração do município é realizada pelo Poder Executivo, pelo prefeito, pela equipe de governo do prefeito, e é também realizada conjuntamente pelos vereadores, pelas vereadoras, né? O Poder Legislativo tem uma função muito importante. E nesse caso que nós falamos aqui, desse parcelamento, de 100 vezes até para o cidadão acertar suas dívidas com a prefeitura, sua dívida de água, de IPTU, dos tributos municipais, esse parcelamento, com essa parcela social de R$ 40 por mês, com a redução da taxa de juros, tudo isso foi uma conquista do Executivo junto com o Legislativo. A Câmara debateu, discutiu esse projeto, como você falou, e a Câmara fez um excelente trabalho, aprovou e melhorou ainda o projeto e colocou o prazo de 90 dias, agora então julho, agosto, setembro, para que o cidadão possa procurar o setor de água, possa procurar a Secretaria de Finanças, o Banespinha, e colocar suas dívidas com a Prefeitura em dia, em ordem, dentro dessa nova regra social. Então, a parceria realmente é muito importante e eu acho que quando a gente faz os projetos, quando a gente realiza em parceria, isso beneficia a todos e isso faz com que nós todos sejamos mais fortes. Perfeito. Na questão prática aí, né, a gente também passa por um período administrativo de adequações, né, com legislações novas, com uma questão, como a gente tinha colocado, né, além da questão financeira, uma questão de estrutura legal diferenciada de gestão hoje, né, isso também se torna um dificultador junto aí com o bloco, né, de dificuldades que têm que ser enfrentadas nesse momento. Você tem razão. Eu acho que isso ficou muito claro naquele ponto do trabalho das entidades sociais, né? Houve uma mudança na legislação, houve uma nova lei federal que entrou em vigor, a lei número 13.019, né? Essa lei federal vale para todo o Brasil, para os governos estaduais, para os governos municipais, para o governo federal, e essa lei introduziu modificações muito profundas, né? Mudou muita coisa que antes era de um determinado modo, depois foi muito alterada por essa nova lei que regula as parcerias do governo, né, do poder público com as entidades. E isso também, como eu falei, isso teve reflexo, teve uma projeção também aqui em Batatais, né? Nós tivemos aí um prazo maior para adequação a essa legislação, né? Então houve um tempo em que
o chamamento público estava em análise, estava em realização. Havia muitas dúvidas também, porque era uma lei nova, havia muitas dúvidas, perguntas, tanto por parte das entidades, quanto por parte também dos gestores públicos, né? Como é que ficariam essas parcerias, o que seria mudado, o que poderia continuar. Então, isso também teve reflexo aqui, mas felizmente nós ficamos contentes, aí, satisfeitos que isso felizmente se resolveu, conseguimos chegar a uma solução de consenso, né? Conseguimos chegar à conclusão desse processo do chamamento público, principalmente para aquelas entidades que realizam um trabalho social muito importante, que merece todo o nosso reconhecimento, gratidão por parte da administração pública, e felizmente nós conseguimos chegar numa situação boa, equacionar bem essa situação. Já foram assinados pelo prefeito José Luiz os termos de parceria, né, com as entidades, e já está havendo normalmente o repasse dos recursos, tanto os recursos federais quanto os recursos estaduais e do município também já estão em dia, né, já tem sido colocado em dia esse repasse, normalizando essa relação. Mas isso também foi um bom exemplo que você lembrou de uma alteração legislativa federal, né, uma nova lei federal que vai entrar em vigor no Brasil todo, mas que tem reflexos também no município, e isso tem consequências na vida das pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para a gente finalizar agora, Fabiano, né, falar um pouquinho de futuro aí, né? A gente sabe que a gente vive esse período de desafios, né? Como é que você vê agora, né? A gente entrou no segundo semestre aí, acho que a gente passou pelo mar mais revolto aí, pelo período de dificuldade maior. Como é que você vê a expectativa de futuro aí para o município? Luciano, eu reafirmo aqui o que o próprio prefeito José Luiz tem dito, né? Que esse primeiro ano da administração é um ano de muita dificuldade, de muita dureza, e um ano de muito ajuste, né? Então, esse ano de 2017 realmente é um ano em que nós todos estamos dedicados a um ajuste, a uma reorganização interna, né? Eu acho que a gente tendo perseverança, foco, continuando nesse caminho da seriedade, do controle, da moderação, da austeridade, nós conseguiremos rapidamente, com o trabalho, né? Isso é fruto de trabalho, rapidamente nós conseguiremos chegar numa situação tal que nós possamos aí já ter uma tranquilidade maior para realizar esses projetos para os próximos anos da administração, né? Mas é bom a gente lembrar que a administração, ela tem 4 anos, né? Então nós temos 2017, mas também, com a graça de Deus, nós teremos 2018, 19 e 20. E aí a população vai avaliar todo esse período, todo o trabalho que está sendo realizado e que será realizado nos próximos anos, e no momento certo, da forma certa, com tranquilidade, a população vai avaliar e fazer o seu julgamento. Eu estou muito confiante, muito esperançoso que, continuando nessa linha do trabalho, da dedicação, da seriedade, nós chegaremos no final da administração em 2020 com resultados positivos para mostrar e compartilhar com a população de Batatais. Maravilha, Fabiano. Gratidão pela presença. O programa está sempre de portas abertas para a gente fazer essa ponte aí com o espectador das ações da administração. Muito obrigado, Luciano. Você é muito importante a gente poder ter essa oportunidade de participação aqui na TV Educadora, com todos os telespectadores. Espero em breve que a gente possa retornar, outros colegas também da administração municipal, o próprio prefeito José Luiz também em breve retornará para maiores informações, esclarecimentos, para esse diálogo que é tão positivo com a população. Muito obrigado. Bom, no próximo bloco, o tema com o Rodrigo Benedini aqui é um pouquinho de agricultura, tá certo? E do Sindicato Rural aqui de Batatais. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, agora na companhia do Rodrigo Benedini, a gente fala um pouquinho a respeito de segurança no campo e dos trabalhos do sindicato. Rodrigo, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Eu que agradeço mais essa oportunidade, esse canal, de poder falar aqui com a comunidade batataense da região. Rodrigo, você tem participado em conjunto, né, com a Polícia Militar, com outras estruturas da discussão de segurança no município, né, pontuando especificamente a segurança no campo. A capitã Cláudia estaria aqui hoje, não pôde, mas eu acho que você representa muito bem aí essa discussão que vocês vêm fazendo. Eu até peço permissão para poder justificar. A capitã Cláudia Lança estaria aqui com a gente nessa tarde, mas ela teve um compromisso de última hora e ela teve que ir para a cidade de Franca, né?
A questão da segurança no campo, Luciano, nós tivemos recentemente uma audiência pública, né, para tratar dos números aqui da cidade de Batatais, que inclui também a área rural. E nós vimos, por essa apresentação que é trimestral, duas coisas. Os índices da cidade de Batatais são, comparativamente com outras cidades do mesmo porte, eles estão baixos, né, são itens positivos, e também que a Polícia Militar tem trabalhado muito, porque tem os índices de produtividade, a Polícia Militar tem feito um belo trabalho aqui na nossa cidade. Mas apesar de todos esses índices, o que nos traz hoje aqui é alguma preocupação, algumas cobranças que nós tivemos dos produtores rurais referentes a alguns furtos de gados. Teve um recentemente agora, se não me engano, da família Pedroso, e também em dezembro, no início de dezembro também da família Fiore. Foram várias cabeças de gado que foram furtadas, né? E também teve recentemente o furto de café. A eficiência da Polícia Militar conseguiu recuperar quase as 200 sacas de café. O que nós temos que transmitir para a população é que o trabalho é intenso, há uma comunicação muito grande entre a Polícia Militar, o Sindicato Rural, outras entidades, né? Nós temos um grupo, Luciano, que está funcionando muito bem, que é o grupo do Alerta Rural, é um grupo de WhatsApp. Nós temos esse contato direto com a Polícia Militar, os produtores rurais são cadastrados, e quando acontece alguma movimentação diferente, algum carro que está parado há muito tempo, alguma placa, o pessoal manda o WhatsApp, faz alguma coisa nesse sentido, e aí temos pronto atendimento. Tem o pessoal do CONSEG, que também faz parte, quer dizer, é uma união de forças para a gente tentar fazer, poderia ser como uma vizinhança solidária. Um olha pelo sítio do outro, da chácara do outro, e dessa forma nós tentamos fazer uma proteção, evitar que os maus elementos venham para cá, né? Nós estamos sempre alertas. E, de fato, a questão das novas tecnologias aí, né? Se a gente pensar um aplicativo como o WhatsApp, sim, potencializou muito a questão da segurança no campo. Sim, até pela distância, né, a área rural do nosso município ela é grande, então o WhatsApp foi uma ferramenta barata, né, não tem custo e ela é rápida. Imediatamente você consegue passar uma informação até a outra fonte. Lembrando que isso não substitui o 190. Sem dúvida. Isso é simplesmente, se está tendo alguma ação, algum furto, não é para bancar o herói, nada disso. Mas aí se liga no 190, passa as coordenadas, que tem também a parte do monitoramento de GPS, que foi feito alguns anos atrás, quer dizer, de um modo geral a área rural está mapeada. Quando acontece algum problema assim, que foge da normalidade, a polícia faz a intensificação. E mesmo também nós temos aqui que agradecer que, apesar da escassez dos recursos, a polícia tem feito também as rondas rurais. Temos várias regiões na cidade. Então, eles pegam algumas regiões, nas principais vicinais, eles passam lá, é espantar mesmo, para a bandidagem não vir para a nossa cidade, né? E esse trabalho tem sido feito, e com uma boa eficiência. Nós temos aqui que agradecer muito o que a Polícia Militar tem feito pela comunidade de Batatais. Sem dúvida. E, de fato, você coloca bem essa questão, né? O 190 é fundamental, tem que ser chamado aí a todo momento de dificuldade, mas poder contar com a estrutura dos vizinhos, essa rede de informações, auxilia muito, e eu tenho certeza que ela faz um papel que é o de coibir, né? A ação da polícia, a Ronda Rural também ajuda a isso, mas hoje o indivíduo que deseja praticar um furto, um roubo na zona rural, sabe que essa estrutura existe e isso já coíbe a ação, né? Então é um preventivo fundamental. Sem dúvida, trabalhando de forma preventiva, de forma inteligente, usando os recursos que tem, nós tentamos fazer isso de uma forma, assim, a comunicação só não está melhor porque nós precisamos que a população, aí não só a rural como a urbana, participem mais das audiências públicas. Informações importantes são mencionadas lá. E, infelizmente, a participação de poucas pessoas. São audiências trimestrais, a última aconteceu há uns 15 dias ali no auditório da Unimed. Então, daqui 3 meses vai acontecer uma outra. Então, nós convidamos desde já
para que a comunidade se mobilize e vá participar dessas ações para ver até uma prestação de contas dos trabalhos que estão sendo feitos. E lá vocês vão verificar que são um bom trabalho. Uma outra ferramenta, Luciano, que eu trouxe, e vou deixar algumas unidades aqui, é uma cartilha sobre segurança do campo, escrita de uma forma muito simples, bem acessível para as pessoas do campo, que dão ótimas dicas de como a pessoa se previne, como ela se protege, para tentar deixar o seu patrimônio, a sua vida, o menos exposto possível. Inclusive, algumas dessas cartilhas, eu vou deixar aqui na Educadora, nós temos outras lá no Sindicato Rural. Quem tiver interesse, é só passar, é gratuito. Nós entregamos uma cartilha que ela também é um apêndice, é uma ferramenta complementar daquilo que serve para a sua precaução, para a sua proteção, para você não ficar exposto ao bandido. E lembrando que a bandidagem sempre quer o mais fácil, né? E a gente trabalhando dessa forma, interconectado, com dicas, pessoal um olhando do outro, protegendo, nós temos esperança que esses índices continuarão baixos, apesar desses casos recentes que aconteceu. Nós tivemos um produtor rural também, lembrei agora, que o seu filho teve a sua caminhonete furtada numa chácara, próximo da cidade. Infelizmente, o pessoal trabalha com o fator surpresa. Graças a Deus, que é uma exceção, isso não é a regra ainda. E nós vamos continuar trabalhando incessantemente para que continue assim, para que a comunidade continue tranquila, que os trabalhos estão sendo feitos, que a equipe de segurança está fazendo a sua parte. Rodrigo falava no último bloco da cartilha, né? Essa cartilhinha aqui, tá certo que está sendo distribuída, Rodrigo, onde as pessoas podem retirar, como é que tem feito essa distribuição? Ô, Luciano, essas cartilhas, eu vou deixar umas 20 unidades aqui na TV Educadora, às vezes porque é saída também, eu vou deixar permitir. E nós temos lá no Sindicato Rural, ele fica situado na Travessa Intendente Vigilato, número 222, fica ali no centro, próximo ao hospital, né? É uma cartilha, assim, bem básica, mas ela é muito direta. As informações, ela trata do furto e roubo de veículos e máquinas agrícolas, furto de gado, onde você proteger as suas... não deixar os animais em pastos próximos de rodovia, de estrada movimentada. Então, são dicas, assim, bem direto no ponto, direto naquilo que pode beneficiar o homem do campo, né? E interessante que essa cartilha, ela contou com o apoio da Polícia Militar. Quando nós desenvolvemos essa edição, né, nós pedimos para que o pessoal desse uma revisada. E tem a última folha, Luciano, tem vários endereços. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa, Corpo de Bombeiro, Sindicato Rural. Nós fizemos um condensamento de informações numa cartilha pequena, objetiva, para que ela também, para ela cumprir o seu objetivo, levar informações sobre segurança para os produtores rurais, né? Perfeito. E que de fato vira uma ferramenta mesmo de uso aí de todos, né, de uso contínuo mesmo na segurança de todas as unidades rurais do município. Sem dúvida. É uma cartilha, nós até já cedemos ela para algumas outras cidades que acharam interessante. O exemplo que eu recordo é que Marília pediu, se eu não me engano, o pessoal de Catanduva também, que nós temos um contato, e falou, para fazer as alterações, isso aqui é uma obra livre, né? Que o principal objetivo, hoje, apesar dos meios de comunicação, da internet, da informação circular com uma forma muito rápida, né, por todos os cantos do mundo, nós sabemos que, às vezes, a informação de qualidade não acaba chegando no ponto principal, aqui no caso do produtor rural. Então, essa cartilha vem para nutrir essa lacuna, essa falha que nós encontramos. Então, esse é o principal objetivo dela, que a gente acredita que vai contribuir muito para o produtor rural se proteger. Rodrigo, uma das coisas que a gente comentava aqui durante o intervalo é a questão, infelizmente, nesse período também dos incêndios criminosos em área rural, né, que também é um outro perigo aí para os produtores, não só para a produção, mas até para muita gente que reside e que pode ser vítima num incêndio desse. Bem lembrado, Luciano.
Aí nós temos que fazer aqui uma distinção do que seria uma queima controlada de um incêndio criminoso, né? E também nós temos que fazer uma distinção desses fogos que acontecem aqui na cidade, daquele fogo que acontece no meio rural. A respeito da queima controlada, as usinas do Brasil assinaram um protocolo ambiental se comprometendo, ao longo dos anos, parar de queimar a palha da cana. E hoje, na nossa região, é praticamente 100% da cana colhida pelas empresas não tem a queima, não é queimada. Alguns pequenos produtores rurais e alguns médios ainda conseguem, chama plano de eliminação de queimada, conseguem uma autorização da CETESB e com essa autorização fazer a queima controlada. Isso é uma coisa. Incêndio criminoso, ele é totalmente diferente e ele é prejudicial para o homem do campo, como é prejudicial para a cidade também. Isso tem que ficar muito claro, que o produtor rural, ele é totalmente contrário ao incêndio criminoso, porque isso acaba atrapalhando a própria cultura dele, colocando o patrimônio dele em risco, colocando a vida dele em risco. Muitas vezes ameaçando também até as matas nativas que ele possui no seu sítio, na sua fazenda, na sua chácara. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse canal que a Educadora nos permite, o pessoal tem que entender isso, pessoal. Quando começa muito fogo por aí, isso é incêndio criminoso, porque existe uma série de pré-requisitos para fazer a queima controlada, e ela é feita num curto espaço de tempo. Mas aí pode surgir algumas dúvidas. Ah, mas o quintal da minha casa tá sujo, agora está chegando um monte de fuligem. Veja, nós temos um problema muito sério na cidade, que é a questão dos terrenos baldios. Isso é uma questão muito séria, que isso não pode ser imputado nas costas do produtor rural. Então, o que acontece? Por falha também da fiscalização da prefeitura, às vezes o proprietário não é autuado. Por não ser autuado, ele acaba não cuidando bem do terreno. Aí ele mesmo vai lá e, para limpar, ele acaba colocando fogo. Ou outra pessoa coloca fogo, né? Então, aqui nós temos dois problemas a serem enfrentados também no fogo que acontece na cidade. Primeiro, né, é a questão da fiscalização via prefeitura, mas também não dá para jogar tudo nas costas do ente público. A população precisa sensibilizar e jogar o lixo no lixo. Tem que parar com essa história de jogar lixo na entrada das vicinais da cidade, jogar lixo nos terrenos e depois colocar fogo. Eu acho assim, é um trabalho que nós temos que fazer de uma forma harmônica e conjunta, mas nós temos que sensibilizar. Nós temos que jogar... Batatais, a coleta de lixo abrange 100% da cidade. É inacreditável que às vezes uma pessoa pega o lixo dela, não coloca em frente à casa dela e vai colocar lá num terreno baldio, que depois, por sua vez, pega fogo e às vezes acaba prejudicando ela e seus vizinhos, né? O pessoal que mora ali em volta. Então é importante fazer esse esclarecimento, porque nós estamos entrando no período crítico. Final de julho, agosto, o auge das queimadas é em setembro. E eu posso afirmar com convicção, a maior parte dessas queimadas na área urbana são por falhas ou do próprio munícipe ou da fiscalização do Poder Judiciário. E na área rural são incêndios criminosos, causados por pessoas que não têm comprometimento com o meio ambiente, que não têm comprometimento com a sua cidade, que não têm comprometimento com a população. Não é, hoje, a queima, ela é prejuízo. Por quê? Aquela palhada da cana que fica, ela serve de colchão para proteger a terra, aí permanece a umidade, melhora a questão, quando vai fazer as adubações, aquela umidade, a planta absorve melhor aqueles nutrientes que estão chegando. É uma colcha também contra a erosão, chuva muito forte, acabou a questão da erosão, quer seja, os sedimentos de terra não são carreados para os córregos. Então, é só positivo, entendeu? Mas nós temos que aproveitar para fazer esse esclarecimento. Eu já recebi lá no sindicato, o pessoal não tem consciência, o quintal da minha casa, mas tá sujo. Não é fogo proveniente da área rural. E se for, a gente até lamenta, mas pode ser que porque existe um distanciamento para você queimar da área urbana. Então não chego na CETESB, se o meu sítio fica do lado da cidade, eu não vou conseguir esse plano, essa queima controlada.
entendeu? Existe um espaçamento aí. A legislação permite, existe também, por exemplo, não pode estar, a umidade do ar não pode estar abaixo de um nível, não pode estar ventando muito. Existe uma série de pré-requisitos para evitar o quê? Aborrecimento até a população da cidade. Vale destacar também, Rodrigo, que o incêndio criminoso, a gente tem duas questões, né? Você tem aquela questão de provocar o incêndio da má intenção, né? Aqui a gente já teve vários prejuízos, né? Desde o sujeito que joga um lixo e coloca fogo, e esse fogo acaba se alastrando, né? Nós tivemos um prejuízo gigante, né, da área que estava sendo reflorestada do horto em alguns anos aqui na cidade, tanto daquele da irresponsabilidade do sujeito, né, que joga a bituca de cigarro para fora do carro, ou uma latinha de refrigerante, ou uma garrafa, e isso acaba também provocando um incêndio. Luciano, isso é uma questão bastante complexa, né? Porque esse fogo, no próprio caso do horto, que é uma tragédia, ano sim, outro também, algum pedaço, por mais que eles fazem o acero, eles passam a grade, tenta lá, parece que o pessoal, não dá para entender o porquê, mas vai lá e acaba colocando fogo, né? Destruindo aquele trabalho que está sendo feito de regeneração, de recuperação da área, uma área tão importante para a cidade. Mas nós temos que lembrar também que, além disso, esse fogo criminoso, ele acaba repercutindo de uma forma muito negativa no caso do produtor rural. Para exemplificar, o sitiante, do lado de uma vicinal, a pessoa vai lá, uma bituca de cigarro, aí vai lá, pega fogo na pastagem, vamos mudar da cana, da pastagem, e acaba queimando também um pedaço lá da mata nativa dele, né? Então, olha o prejuízo, ele perdeu o pasto, ele perdeu as árvores, né, parte do verde, que vai demorar vários anos para recuperar, e pior, isso vai ter uma repercussão em 3 esferas. Ele vai ter um problema administrativo, né, vai ser instaurado um inquérito no âmbito da CETESB, na esfera criminal, né, a Polícia Ambiental, e na esfera civil também, né? Eventualmente pode ter, o Ministério Público pode entender que isso acabou gerando um prejuízo. Então, olha como esse assunto ele é complicado e é um assunto que apavora o produtor rural. Porque, veja, você passou um fogo no seu imóvel, além dos prejuízos, você ainda vai precisar contratar um bom advogado para fazer a sua defesa em 3 esferas, administrativa, penal e civil, né? Fora outras questões que muitas vezes consegue alguma restrição. Então, realmente, é uma questão complexa. Até por conta disso, o que tem sido feito? Foi lançado agora, coisa de 10 dias, uma cartilha que chama Operação Corta-Fogo. É uma cartilha produzida pela Polícia Ambiental, onde tem alguns pré-requisitos que a pessoa ela recebe uma pontuação de acordo com o que a polícia encontra na área. Um exemplo, se o pessoal tem um acero, que é a distância entre a lavoura e a mata nativa, de acordo com a legislação, se ele está cuidando para que... aquilo que está na possibilidade dele para evitar o incêndio, né? Se às vezes tem um posto de observação, se tem algum plano de trabalhar em conjunto, no caso de queimadas, né? Isso aqui, as usinas ajudam muito quando acontece essa questão da queimada. Isso por quê? Aí vai ter uma pontuação. É um critério interessante, é um critério objetivo, por quê? Se o produtor rural atingir um mínimo de numeração, lá, de pontuação, ele não vai ser autuado, porque ele fez o que estava ao seu alcance. Por outro lado, se não conseguir atingir aquele número mínimo, se o pessoal vê que realmente ele foi descuidado, aí ele vai ser autuado e vai ter toda essa repercussão que eu falei aqui. Enfrentar o inquérito civil, o inquérito criminal, a apuração administrativa, né, com todos os problemas que isso pode causar. Agora, isso é muito bom, porque pelo menos nós agora temos critérios objetivos. E qual que é o próximo passo, qual que é a preocupação do sindicato e que nós pretendemos fazer ainda, se Deus quiser, até no final de agosto? Trazer esse material, montar uma espécie de uma palestra ou também uma mini cartilha, como essa de segurança no campo, e tentar divulgar para o máximo possível de produtores rurais, para que eles tenham, Luciano, aquilo que nós já conversamos,
A informação. Muitas vezes o produtor peca pela falta de informação. Então nós vamos também desenvolver um trabalho nessa fase sobre incêndios, né, criminosos, queima controlada, e divulgar para o produtor rural e também para sensibilizar a comunidade urbana, né? Como eu fiz aqui agora há pouco, a questão da distinção de o que é uma coisa e o que é outra coisa. E acreditamos que com esse trabalho aí, ou que seja em forma de uma palestra ou em forma de uma cartilha, que nós vamos difundir essas informações e, se Deus quiser, nós vamos diminuir a questão dos incêndios criminosos. Porque isso realmente vai passando agora, com esse período seco, é muito preocupante, é muito preocupante. Nós tivemos até, saiu numa outra emissora, há uns 15 dias atrás, teve um problema na região de Orlândia. O que houve de incêndio criminoso na cidade de Orlândia, Sales Oliveira, Morro Agudo, foi uma coisa assustadora. Lá teve um outro problema, que teve uma morte de alguns cavalos, aí a população se revoltou e aí eles acabaram fazendo isso aí. A gente torce para que isso não chegue aqui, porque as consequências são nefastas, são negativas para toda a nossa comunidade. Todo mundo sofre com esses incêndios criminosos. E na questão da cidade, reforço mais uma vez, né, que vamos conscientizar, vamos jogar o lixo no lixo, vamos limpar nossos terrenos, vamos trabalhar dessa forma que nós acreditamos que a cidade vai ficar mais bonita, cidade turística, né? Vamos cada um fazer um pouquinho, ajuda ali, meu vizinho não limpa a calçada. Limpa a calçada dele, dá uma ajuda. Eu acho que aí é uma coisa positiva, chama outra coisa positiva. O bem gera o bem. Vamos trabalhar para isso, a cidade é boa. Se começou um hábito de simplesmente terceirizar tudo às estruturas públicas e reclamar, né? E de fato a gente vê isso, né? Não resolve o problema reclamar, porque a gente não tem recurso suficiente para dar demanda a todas as reclamações. Não tem. E aquilo, às vezes, uma coisa muito interessante, Luciano, a gente nessa questão, e outras também, às vezes eu quero resolver o problema do mundo, do estado, do Brasil, da cidade, mas eu esqueço do problema da minha rua. Então, se a gente diminuir, cada um fazer um pouquinho, que seja essa questão agora, nós sabemos, vamos limpar os terrenos, vamos fazer a calçada, né? Vamos ajudar a própria prefeitura, vamos fazer, tá certo também, aí tem a questão da prefeitura na parte de fiscalização, de fazer o Estado comando e controle, né? Eu tenho o poder, então, de repente, vamos colocar. Mas também, não vamos esperar chegar nesse ponto, não. Se tem um terreno, faz uma carpida, até uma forma da gente girar a economia, né? Vamos dar trabalho para a pessoa que roça, que limpa o terreno, vamos colocar o lixo lá e dessa forma vamos diminuir os focos de incêndio, porque também nós não temos aqui o corpo de bombeiro, né? Sim. Tem um caminhão antigo da prefeitura que ele faz o que é possível. Nós já tivemos casos lá, eu moro numa região que já teve vários incêndios, que ele demorou para chegar, até o fogo passou no muro do vizinho, mas que ele estava atendendo em outro bairro da cidade. Ele falou, e pior que nós temos outros. Então, se cada um fizer um pouquinho, eu tenho certeza que toda a comunidade vai sair vencedora. E a comunidade batataense é muito boa, eu tenho certeza que nós vamos vencer. O Donizete e o Claudinei, com questões similares, né, a respeito das queimadas, né, muitas vezes a gente tem aí a queimada de talhões de cana, né, que o Donizete coloca, né, como se fosse uma desculpa do período para utilizar para queimar a cana, e o Claudinei coloca isso, né? Depois da mecanização, se viu que a rentabilidade da cana sem a queimada, né, produz um índice aí tanto de açúcar quanto de álcool maior, mas infelizmente nós temos uma área de cana gigantesca na cidade, e quando você tem queimada é quase impossível não se pegar uma área de cana. Eu agradeço a oportunidade do Donizete, do Claudinei, né? Realmente, nós temos que evitar a queimada, esse incêndio criminoso, porque com esse tempo, por exemplo, hoje onde está muito seco, está ventando demais. Por mais que eu tenha um acero grande, que eu tenha todos os cuidados, eu tenho que tentar evitar, porque depois que esse incêndio começa, é muito difícil, né? É o tal do barril de pólvora. E depois que ele começa, as equipes têm muita dificuldade para apagar fogo, por conta dessas questões ambientais, né? Alta insolação, umidade baixa, muito seco, muita palha.
E a questão da rentabilidade, ele tem razão. Só que nós temos que entender dentro de um contexto geral, né? Foi se criando tecnologias, e essas tecnologias continuam sendo criadas para que o sistema fosse alterado. Então, na época, não se queimava, a tecnologia, que não existia tecnologia para queimada com essa mecanizada. Depois foi vendo que ela era muito interessante, né? Mas a pressão da própria sociedade, do governo, aí foi partindo para esse novo sistema. E realmente, ele não só aumenta a questão da rentabilidade, mas como a proteção da terra. A questão da erosão também é uma coisa, vamos dizer, é um efeito secundário muito benéfico. Diminuiu muito os sedimentos que vão para os cursos d'água. Consequentemente, diminuiu também o assoreamento. Entendeu? Mas, veja a contradição, Donizete e Claudinei. Com essa quantidade de palha que fica, que forma um colchão, né? Às vezes, quando pega fogo nessa palha também, é dificílimo você apagar. Então, por isso que a gente está insistindo muito, vamos evitar, vamos trabalhar para evitar, né? Mas, eu acho assim, dentro de um contexto, teve aquele período que o fogo foi muito importante, ele inclusive gerava empregos, mas trabalhar no corte de cana realmente foi uma questão insalubre, e isso os funcionários foram sendo qualificados, aí também entra a parte do Senar, que trabalhou muito forte ao longo dos últimos 20 anos, né, nessa questão, e a partir daí foi mecanizando e viu que é a solução. Hoje não se discute mais, né? E também me parece que nós estamos com 100% das áreas para serem queimadas de forma cana crua, mecanizada, o que é muito bom. Inclusive até a questão do clima, veja que interessante. O clima voltou assim, nós não tínhamos invernos rigorosos como nós tínhamos nos últimos 3, 4 anos. Dá uma olhada nessa que eu tive essa curiosidade, né? Que voltou daquele frio, principalmente no período da festa do leite, julho, talvez por conta que a fumaça fazia uma espécie de um efeito estufa. Então agora nós estamos com as estações do ano bem definidas. E também é muito importante, Luciano, já que nós estamos falando dessa questão, do trabalho árduo, contínuo, diário, que o produtor rural tem feito na parte de preservação ambiental, na parte do meio ambiente. Isso em Batatais, em São Paulo, né? Nós temos aqui as áreas nossas sempre ampliando. Se você pegar comparativa com 10 anos ou comparativo com 20 anos, vai ver que as áreas melhoraram, as áreas verdes, as matas nativas, né? E um dado muito importante também, se me permite, a Embrapa, ela finalizou um trabalho com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Eu já vim algumas vezes falar sobre isso. E mapeou, São Paulo tem mais área verde até do que a gente imaginava. Coisa boa. E nós vamos continuar produzindo, preservando, porque essa é a meta do setor e deve ser a meta dos outros segmentos também. Desenvolvimento sustentável, né? Trabalhar de uma forma economicamente viável, socialmente justa, preservando o meio ambiente. Essa é a filosofia de vida e de trabalho do Sindicato Rural de Batatais, da FAESP e do setor rural. Sem dúvida. Rodrigo, para finalizar, então, quem quiser mais informações a respeito da cartilha, a respeito dessas ações do sindicato, como é que devem proceder? Por favor, nos procure no Sindicato Rural. Ele fica situado ali na esquina do hospital, travessa Intendente Vigilato, número 222. O telefone lá é o 3761-2715. Tá? Pode procurar falar comigo. Vou ter um prazer de atendê-los lá e tomar um ótimo café, que vale a pena vocês fazerem um vídeo só para tomar o café do sindicato, que é o café da Alta Mogiana, fazendo aqui o marketing da região. Nós produzimos. Outra coisa importante também, o nosso café é muito bom. Eu tenho certeza que quem for lá no sindicato, além de uma boa conversa, vai tomar um ótimo café. Fica o nosso convite e eu não posso deixar de agradecer, Luciano, a você, a toda a equipe da TV Educadora, que abre esse espaço muito importante. É uma das formas mais eficazes que nós temos de chegar até a população batataense, de explicar queima controlada é uma coisa, incêndio criminoso é outro. Entendeu? Segurança no campo. Fique tranquilo, apesar dos casos que nós tivemos, ainda comparativamente com outras cidades, nós estamos com os índices baixos e a Polícia Militar tem trabalhado, junto com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, e junto com o sindicato, com outras entidades também, de uma forma incansável para proteger a nossa comunidade.
Maravilha. Rodrigo, obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, alguns recadinhos finais aqui do Educador à Entrevista. Olha, a Carmen Silva Moreno Martins perdeu documentos do carro, tá certo? Se alguém encontrou documentos de carro no nome de Carmen Silva Moreno Martins, o contato é o 99217 7002. 99217 7002. E também foram perdidos aí carteira com vários documentos de Antônio Luiz de Oliveira, tá certo? O contato do Antônio Luiz de Oliveira é o 99339-4606. 99339-4606. E, infelizmente, nós comunicamos o falecimento do senhor José Erval Dias de Moraes, que é um dos sócios fundadores da empresa Jumil. O corpo está sendo velado no velório municipal e o sepultamento será às 16h30 no Cemitério da Saudade. O programa de hoje fica por aqui. Nós lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E você fica agora com a programação da TV Brasil.